Salve, rapaziada, boa sexta-feira para todos vocês. Fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo sobre o Bahia, principalmente para abordar o mercado da bola. E de fato, dos clubes do Nordeste, Fortaleza, Bahia, Ceará, Sport, dos principais que estão jogando a Série A, o Bahia é o que menos precisa se reforçar. Pela razão óbvia, tem o melhor elenco disparado, joga o melhor futebol e até com o time B, com o time alternativo, conseguiu ter boas atuações e conseguiu colher bons pontos. Seja na Copa do Nordeste, ou até na Série A também, quando mesclou o time conseguiu desempenhar. Lógico, que se você botar o time todo reserva do Bahia, não vamos aqui na falsa ilusão, na mentira de que o Bahia reserva brigaria pela Libertadores. Mentira, é lógico que não brigaria pela Libertadores, brigaria para não cair naturalmente. Mas o Bahia reserva não existe. O que existe é o Bahia, com o time titular e com o time reserva. E aí você forma um elenco, um grupo de jogadores. Quando o Cauli estiver mal, você pode colocar um Ademir tá mal, você pode variar esquema tático, colocar Lúcio ali na ponta direita, e colocar o William José, deixar o William José de centroavante. Enfim, você tem variações ali que o Bahia pode fazer em quase que todas as posições do campo. Mas fica a sensação que o Bahia precisa de um meio atacante que suba o sarrafo, que suba o patamar. Para mim, tem que ser um meio atacante melhor do que Cauli. E Anderson Talisca pode ser esse jogador. Para mim, é um jogador que muda patamar, porque ele pode jogar de falso meio atacante, pode jogar de ponta direita, pode jogar de centroavante. E faz muito bem todas essas funções. E a torcida do Bahia conhece muito bem ele, né? Ele começou a se destacar aí no próprio Bahia. Trazer um ponta ali para disputar uma posição com o Eric Puga, um ponta de maior qualidade. Tem Kaique, tem Ademir na ponta direita ali, beleza. Mas na esquerda fica meio que Eric Puga. Aí você tenta improvisar ali um 4-4-2 com um Michel Araújo caindo um pouco mais pela esquerda. Enfim, você vai se virando ali para trazer um arranjo tático que o Rogério Ceni está conseguindo fazer nessa temporada. Mas fica a sensação que precisa trazer mais uma, duas, três peças ali do meio para frente para de fato subir o patamar do Bahia e aí brigar forte por um título de Sul-Americana, hipoteticamente. Dito tudo isso, toda essa introdução, não vamos falar sobre o Sport rebaixado, tá? Eu estou me adaptando aqui ainda ao OBS. A informação publicada aí pela imprensa é que o Racing fez a proposta formal pelo passe aí, pelos direitos econômicos do Thomas Konechny, extremo, mais conhecido como ponteiro esquerdo do Alavés. Só que, além do Racing ter feito uma proposta formal, o Bahia também entrou na parada e disputa ali a contratação do jogador. Não ficou assim claro ainda, pelo menos até onde eu vi as informações, tá, gente? Os valores exatamente, se é 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de dólares, de euros, até onde eu vi não ficou claro as informações, mas esse debate sobre valores a gente deixa para depois. Inicialmente a gente vai trazer aqui primeiro um pouquinho do que é o Thomas Konechny e a carreira dele. Seguinte, quem é Thomas Konechny? Acho que a pronúncia é essa. Argentino de 27 anos, tem 1,70 de altura, é canhotinho, já jogou de meio atacante e já jogou ali como um ponta esquerda. Se você analisar o mapa de calor dele recentemente, é mais um ponta esquerda mesmo, é um cara que tem velocidade. Quando você olha para a carreira dele nessa última temporada, na temporada 24/25 no Alavés, na La Liga, ele fez 24 jogos e marcou um gol. Média de 40 a 43 minutos por partida. Se você analisar aqui os números dele, a maioria ele foi banco, né? 9 como titular, 22 como 13 como reserva, atuando só na La Liga, né? Mas ele também jogou a Copa do Rei. 2 jogos só, 132 minutos, 67 minutos por jogo, 66 minutos ali em média por jogo, ou um pouco mais, do que isso na Copa do Rei. E tem um gol em 24 jogos. Você já liga o sinal de alerta vermelho. Eu vou excluir essas 2 temporadas do Godoy Cruz, tá? Que foram as melhores temporadas da carreira dele. Vamos pegar os outros números aqui. Ele jogou no Deportivo Maldonado e jogou muito também na MLS, no futebol da Major League Soccer, no futebol do norte-americano, né? E tem números muito fracos, se a gente for analisar como um todo, tá? Beleza, que ele não era titular absoluto na maioria das vezes que ele passou pelos clubes. E isso sim, também é um sinal de alerta vermelho. Se ele não era titular com, 23, 24 anos no futebol da MLS, isso é um red flag, isso é uma bandeira vermelha. Jogadores nota 6,5 aqui no Brasil, chega na MLS e deita e rola. Ou, pelo menos, são titulares na maioria dos jogos e conseguem ter bons números minimamente. O Thomas Konechny nem isso tem. Se a gente for parar para analisar, na MLS de 2019, ele teve 19 jogos, 1 gol e 2 assistências, 3 participações em gols. Em 2020, 9 jogos, 1 participação em gol, que no caso foi um gol marcado.
Aí você volta aqui mais um pouquinho, na temporada de 2018, 4 jogos, nenhum gol marcado. Beleza, 1, 2, 3, 3 temporadas na MLS. Basicamente, se a gente for aqui, ó, 9 mais 19, 28. Mais 4, 32 jogos ali na MLS. Lógico, a maioria ali, numa média, sendo banco. 32 jogos. Ele tem 2 gols marcados. E 2 assistências distribuídas. É muito pouco. Tipo assim, é muito pouco. Jogou também aqui no São Lourenço. E tem números, assim, 7 jogos, nenhum gol. Em 2017/18. Em 16/17, nenhum gol marcado. Aqui a gente tá falando de 9 anos atrás, por volta disso. Aqui ele era muito novo, então a gente dá um cupom de desconto. Mas chegou na MLS, tinha que ter jogado um pouco mais. E ele jogou pouco, e o pouco que fez também não agregou tanto não, né? Enfim, tá aqui. Ó, jogou no Deportivo Maldonado, no Almagro, jogou no Portland Timbers, no São Lourenço, e é isso, assim. A temporada que ele começa a se destacar é em 2023/24. Obrigado, senhor SofaScore. Atualizou aqui a página pra mim, tá? Na temporada 23/24. Que aí sim, aqui ele teve bons números no Godoy Cruz. Em 40 jogos foram 9 gols, 3 assistências. Beleza, 12 participações em gols em 40 jogos. E aqui ele já tinha uma sequência muito boa de titularidade. Teve 2.800 minutos em 40 jogos, o que dá 70 minutos por jogo. E em 2024, ele teve também uma sequência boa de jogos. Foram 19 jogos, já foram menos jogos, mas na maioria deles sendo titular mesmo, tá? E aí ele marcou 5 gols e deu 5 assistências em 19 jogos. 23, 24 foram as melhores temporadas na carreira dele, quando ele tinha ali 25, 26 anos. E foram as melhores mesmo, porque essa última já voltou a oscilar pra baixo de novo. Beleza, isso aqui são números, né? Estatística, lógico. Tá. E o DVD? Porque às vezes você olha pros números e você fala, porra, gostei, mas você olha pro DVD e você fala, não gostei. E vice-versa, pode acontecer. Pra quem nunca acompanhou o jogador, é o que tem pra se apegar. Você olha pro DVD e assim, gente, é a primeira impressão que fica, tá? Eu pesquisei 3, 4 DVDs de os highlights de Thomas Konechny. E assim, eu vi um jogador que tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo. Eu achei ele mais com a característica de um ponta-meia do que um ponta-atacante. Eu vi um cara que sempre busca muito passe, é um cara que sempre ergue a cabeça e tal, pra ter uma boa visão de jogo e achar um bom passe. Isso, aparentemente, ele tem de boa qualidade. Gols que ele marcou. Tem um golaço ali ou outro, que é cara a cara com o goleiro, ele dribla e tal, corta um zagueiro ou outro, beleza. E é isso, assim, na média, são gols normais, lances normais, não vi nada de grandioso pra ele, sendo bem sincero. O único lance que eu olhei assim e falei, porra, isso aqui eu não faria nunca. É que ele recebe o cruzamento na grande área e mete uma bicicleta e a bola vai na travessão. Quase que seria um golaço. Mas foi quase um golaço, não chegou a ser um golaço. Então assim, o DVD dele não me encanta, não me agrada, pelo que eu vi na média. Para o patamar do Bahia é bom deixar bem claro, a análise para o esporte poderia ser diferente. Para o Bahia é outra, lógico. O Bahia tem outro patamar, tinha que contratar uma certeza. E eu não acho que o Thomas Konechny é uma certeza, mas enfim. E é isso, cara, assim, não vi nada demais no highlight dele. Mais uma vez, primeiras impressões de um cara que nunca... Pra galera não vir me detonar, né? Foram as primeiras impressões, vendo a estatística e o DVD dele, vi 4 highlights dele, e a maioria dos highlights não me deixou encantado. A maioria, eu não falei assim, porra, que boa a contratação do Bahia. Não achei nem a pauta. Se o Sport contrata esse jogador, eu ia falar, porra, beleza, boa aposta. Talvez, pra quem briga ali pra não cair e tal. Pro Bahia, que tá G6 de Série A e tal, tá no outro patamar, na outra parte na outra prateleira da Série A, eu não gostei. Mas enfim, isso aqui é uma impressão só, tá? Sei que vários já vão me detonar agora, né? Mas foi a impressão que eu tive, cara. Enfim, aí é aguardar, né? Se vai contratar o mesmo ou não. E se faz sentido ou não o Bahia fazer a contratação, tá? Já tem 27 anos. Deixa eu só confirmar aqui com vocês. Completou 27 anos nesse ano, tá? Então... tem recém 27 anos, vamos dizer assim. Bom, agora vamos passar aqui sobre outro jogador que aí sim, esse eu acho que mudaria o patamar do Bahia assim, tá? Anderson Talisca. Antes disso, Montenegro Carlos de Estranhação.
A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas e expressas dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? É o seguinte, rapaziada, Anderson Talisca. Essa informação foi publicada tem 2 dias, basicamente. Foi na quarta-feira durante a tarde. E Anderson Talisca e Mourinho estão em rota de colisão no Fenerbahçe, lá da Turquia. E o retorno ao Brasil pode ganhar força. Anderson Talisca vive um momento delicado no Fenerbahçe. Contratado em janeiro de 2025, o meio atacante acumula atritos com o técnico José Mourinho, que nunca escondeu a preferência por outro perfil de jogador. A falta de protagonismo e a relação desgastada com o treinador podem acelerar o desejo do brasileiro em voltar ao país. Ele inclusive estava no programa Donos da Bola de Neto, tem mais ou menos umas 2 semanas por volta disso, e já externou sua vontade de voltar ao Bahia um dia. Apesar das dificuldades, Talisca teve um bom desempenho na temporada. Foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, com destaque para o hat-trick contra o Trabzonspor. Me perdoem aí, tá? Me perdoem aí, respeito o meu turco. Seu contrato com o clube turco vai até julho de 2026, mas ele poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro de 2026. Em entrevista recente, o jogador confirmou conversas com o Bahia, clube que o revelou, e não escondeu o desejo de retornar. Minha vontade é voltar. Com o cenário atual, essa possibilidade parece cada vez mais concreta. Meus amigos, a informação complementada é que se o Fenerbahçe conseguir contratar um outro jogador para a posição de Anderson Talisca, com o perfil que Mourinho deseja, Talisca pode ser liberado com a maior naturalidade. Só que ele tem contrato até metade de 2026. Então, para você tirar Talisca, você vai ter que desembolsar alguma grana. Vai ter que ter alguma compensação financeira. Na teoria é isso. Pelo menos, só se esse de contrato em comum acordo Talisca com o Fenerbahçe. Mas na teoria é isso. O Bahia vai ter que desembolsar alguma grana para fechar com Talisca, se quiser contar com o jogador agora, né? Nessa temporada ainda, em julho, em agosto, setembro, até dezembro de 2025. E assim, o jogador já passou pelo Bahia, conhece muito bem o clube, tem o desejo de voltar e seria uma boa contratação, cara. Essa aqui eu acho que mudaria o patamar. Mesmo não tendo protagonismo, o cara tem bons números, pô. Em 40 jogos na temporada 24/25, contabilizando tudo no Al Nassr e também no Fenerbahçe, o cara tem 17 gols e 2 assistências em 40 jogos, mesmo ele não estando muito bem. Beleza que ele jogou muito no Al Nassr ali nas últimas temporadas, jogou também no Xangai, lá na China, lá atrás, mas até mesmo quando ele estava no Besiktas na Europa e no Benfica, ele agregou, sempre foi útil, sempre foi importante, sempre teve excelentes números. E assim, todo mundo já conhece Talisca, né? Tem muita boa capacidade de finalização, muita boa capacidade também de como jogar de meio atacante na construção das jogadas. Chega muito forte na grande área para finalizar bolas de cabeça, porque ele é alto, tem 1,91 de altura. Então é aquele jogador, pronto, tem aquele jogador coringa para mudar patamar, é esse. Eu acho que é Anderson Talisca. Eu iria atrás se fosse Bahia e tentaria fazer proposta para tentar ganhar a Sul-Americana, e Talisca seria uma peça fundamental para isso aí, tá? Bom, não fechou a contratação, então a gente não passa análise mais profunda, mas esse jogador sim, esse aí eu ficaria bem animado sim se fosse torcedor do Bahia. O Thomas Konechny, sendo bem sincero, eu tentaria atrás de outro, mas isso aqui é só uma impressão de quem só viu highlights e DVD. É bom deixar bem claro, DVD e números, né? Estatística. Bom, abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem as notificações. Valeu, gente!